Me permitam, brasileiros, que eu dirija este vídeo ao ministro Teori Zavascki. Bom dia, ministro Teori. Eu sei que o senhor é um excepcional jurista, fez uma longa carreira no Poder Judiciário. O senhor é um homem respeitado, é um homem probo, tem uma origem familiar excepcional, é um homem de origem humilde. Mas eu quero lhe lembrar que esta aqui é a Constituição do Brasil. Quero lembrar o senhor que esta aqui é a bandeira brasileira. E essa cadeira que o senhor senta é uma cadeira sagrada no Supremo Tribunal Federal. Portanto, não envergonhe o povo brasileiro, tampouco envergonhe a sua mãe, que participou da sua posse quando se tornou ministro no Supremo Tribunal Federal. O que o senhor fez ontem, ao atender um pedido excepcional da Advocacia Geral da União em favor de Lula, e eu repito, na petição dizia: conceda de forma excepcional a medida para que o processo que investiga a participação de Luiz Inácio Lula da Silva no Petrolão venha para o Supremo. Ora, ministro Teori, o senhor como eu sabemos que Luiz Inácio Lula da Silva, desde o dia que deixou a presidência da República, passou a ser um cidadão comum. Não possui foro privilegiado ou condições excepcionais de foro para ser investigado e julgado. O senhor sabe disso, o senhor tem consciência disso, o senhor é professor, o senhor ensinou seus alunos. Nós sabemos que só o presidente da República, o vice-presidente da República, senadores, deputados federais, ministros de Estado, chefes militares e o procurador da República e mais embaixadores titulares é que tem foro privilegiado no Supremo, ninguém mais. Não consta em nenhum dos dispositivos desta Constituição que possa permitir que Vossa Excelência conceda um salvo-conduto, um habeas corpus excepcional, uma medida extra-Constituição em favor de Lula, porque o senhor, assim procedendo, nada mais permite que seja dado um golpe institucional no Brasil. O que o senhor fez ontem, ao acolher no Supremo Tribunal Federal os processos de Lula, nada mais é que um golpe, ministro. E o senhor sabe disso, o senhor tem consciência disso. Eu não acredito que o senhor esteja pagando conta. Também não acredito que o senhor seja um daqueles que Lula chamou de covarde, porque essa não é sua característica. Ou foi, ou se transformou, ou o senhor se sentiu acuado e se sentiu atingido pela expressão de covardia usada por Luiz Inácio Lula da Silva. A Rosa Weber, que foi citada, ao contrário, se comportou como uma magistrada. Agora o senhor atendeu os anseios do Palácio do Planalto. O senhor cedeu à pressão da reunião dos juristas que se reuniu pela manhã no Palácio. Ministro Teori, o Brasil não concorda com o senhor. O Brasil não aceita a sua decisão. Os milhões de brasileiros que foram às ruas e os milhões de brasileiros que estão se manifestando nas redes sociais estão condenando o senhor. Ou o senhor acha que o povo não pode condenar? O povo pode sim. Por exemplo, o povo condena o político que não cumpre o seu papel e não o reelege. A sua vitalicidade no Supremo Tribunal Federal, ela é efêmera. O senhor não vai viver a vida inteira. Ou quando chegar a 75 anos, a compulsória irá tirá-lo dessa cadeira. Mas esse não é o importante. O importante é a história, ministro. Pense na sua história pessoal, no seu legado que o senhor vai deixar permanentemente no Supremo como o homem que concedeu uma medida excepcional para alguém que não tinha foro privilegiado. O senhor criticou o Sérgio Moro há poucos dias, dizendo que ele estava querendo espetacularizar o direito, que ele estava querendo chamar para si as atenções do povo brasileiro por suas decisões. Isso é ciúme, ministro. O senhor está com ciúme de Sérgio Moro.
Esse jovem juiz que tem 44 anos, ele, se amanhã quiser largar a magistratura e ingressar na carreira política, ele é um eleito deputado federal do Paraná, talvez governador do Paraná, talvez senador pelo Paraná. E não duvide não se um jovem desses não seja a solução política para o Brasil como presidente da República. Já o senhor, ministro, não tem mais tempo. Nós, depois dos 60, nós começamos a contagem regressiva da nossa vida. E aí nós não podemos envergonhar nossos netos, não podemos envergonhar nossos vizinhos, não podemos envergonhar a nação brasileira. E o senhor ontem, na sua decisão de conceder uma medida excepcional, golpista na caneta, envergonhou o Brasil todo. Porque aquela claque que o senhor viu na manifestação petista, aquilo ali não é povo, aquilo ali são empregados dos governos do PT. Veja que o rapaz, o vereador de Guarulhos, que denunciou o uso da lotação da saúde para transportar pessoas para a Avenida Paulista, foi assassinado com 7 tiros e algumas facadas. E a polícia não vai descobrir nada, porque foi um crime político. O senhor tem que ouvir as ruas, mas as ruas autênticas. Aquelas que não ganham dinheiro para se movimentar, aquelas que de forma autônoma conseguem se reunir e dizer basta. E o senhor está permitindo, nesta Páscoa ao menos, que o PT tenha uma sobrevida, que Dilma tenha uma sobrevida e que Lula fique protegido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas quem é Lula? Lula hoje é um cidadão comum. E o senhor, num golpe da caneta, porque quem deu golpe no Brasil foi o Supremo Tribunal Federal pelo senhor. E o senhor não foi o suficientemente cuidadoso para lembrar o que os seus colegas, Fachin, Rosa Weber e Fux fizeram a menos de 24 horas da sua decisão, entendendo que deveriam respeitar a decisão de Gilmar Mendes e, ao mesmo tempo, ministro, respeitar o próprio Supremo Tribunal Federal. O senhor não fez isso. O senhor concedeu uma medida excepcional para envergonhar os brasileiros, envergonhar sua carreira e, principalmente, sujar as escadarias do Supremo Tribunal com a pressão de Lula, que chamou os 11 ministros de covardes.